queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Programa baseado em tecnologias avançadas para mudanças emocionais e comportamentais breves, programação neurolinguística, coaching, constelação familiar, métodos desenvolvidos nas últimas décadas, úteis hoje em dia para as pessoas que querem mudanças breves, para as pessoas que querem resultados, né? E o programa de hoje ele é voltado para o tema vícios e compulsões, tá? É um tema bastante importante e assim uma parcela gigante da população brasileira, talvez da população mundial, tem vícios, é viciada. Então vamos descobrir quando a pessoa pode saber que ela está viciada, ou quando você pode saber quando alguém está viciado. A pergunta é a seguinte: é uso recreativo ou é uso dependente? É uso recreativo ou é uso dependente? Essa é a diferença fundamental. Você quer saber se uma pessoa está viciada? Ela está dependente? Como saber se ela está dependente? Se ela ficar sem fazer aquilo, daquela maneira compulsiva, ela fica mal? Tá? Se ela não beber no final de semana, ela fica mal? Se ela não comer doce, ela fica mal? Algo falta? Ela não se sente bem, a vida fica sem brilho, a pessoa não fica bem? É vício, tá? Se ela não fumar a maconha, ela fica mal, ela não consegue dormir, ela fica ansiosa, algo falta, né? Não consegue, se não beber, fica mal. Se não cheirar a cocaína, fica mal. É vício. Se não fumar o cigarro, fica mal, fica na angústia, fica mal. É vício. Tem gente que usa, inclusive, o cigarro de maneira recreativa. Então, vamos separar. Uso recreativo de uso dependente. Uso recreativo é quando você usa por prazer, de vez em quando. Tá? Então, de vez em quando, você enche a pança por prazer de uma comida maravilhosa, de uma lasanha. Você enche a pança por prazer de um doce que você adora. De vez em quando. Depois você nem lembra que doce existe. Uso recreativo. Você bebe sim, com os amigos, no final de semana, mas tem final de semana que você não bebe. Tem vezes que você passa um mês sem beber e nem sente falta, nem lembra. Uso recreativo. Você faz atividade física porque dá prazer, porque faz bem, né? Você gosta da atividade física, mas se você ficar viajando 15 dias e não fizer atividade física, você fica bem, você nem lembra? Era uso recreativo, né? Se você faz uma atividade física legal, mas se você tem que trabalhar, sei lá, tem alguma coisa para resolver, fica um tempo sem fazer, você fica na boa, você fica bem, então é uso recreativo, não é uso dependente. Uso dependente é quando, se você não fizer, você fica mal. Você sabia que tem, inclusive, é importante para a gente, né, assim, tirar o preconceito, tá? Assim, tem gente até que fuma cigarro recreativamente. Só fuma cigarro quando está com os amigos e toma uma cerveja, aí fuma um cigarro. Tem gente que consegue até fumar cigarro só recreativamente. São menos pessoas, é um número menor? Claro que sim, porque o cigarro, quimicamente, fisicamente, ele é muito viciante, tá? Mas tem gente que consegue até fumar só de vez em quando, nem quer e nem pensa em fumar fora desses ambientes, desses momentos. Tem gente, né, que até usa a cocaína só recreativamente, de vez em quando, em festa e tal, numa fase da vida, né? Numa fase lá que experimentou e usa naquela fase da juventude e depois esquece, passou, foi uma fase e tal, né? Sabe que aquilo faz mais mal do que bem, imagina. Foi só um uso recreativo. Quando é que é uso dependente? Se você não fizer aquilo, você fica mal. É uso dependente. Você precisa daquilo para estar bem. E aí tem muita gente que defende a maconha, né? Uma erva natural não pode te prejudicar. Legalize já, legalize já. Afinal de contas, a maconha, o THC, tem sido muito utilizado pela medicina, né? Por exemplo, para a esclerose múltipla. Ela reduz demais o número de convulsões, né, na esclerose múltipla, a hipertensão.
tem sido usado, né? Tem sido receitado, inclusive, nos Estados Unidos para pacientes para esse fim. Inúmeros pacientes vêm se beneficiando, vários estados têm essa abertura à utilização medicinal da maconha. Ok, tá? Agora, o uso diário da maconha, o uso recreativo da maconha, quando você usa diariamente, sem que seja para curar uma doença específica, só o uso diário, ela traz inúmeros malefícios, né? Inúmeros malefícios. Ela afeta as glândulas salivares, afeta o cérebro em grande parte. A maconha, ela é inclusive uma droga, além de alucinógena, ela é uma droga que também dispara reações psicóticas em muita gente, né? Então, se a pessoa tem um pouquinho de tendência, tem na genética dela lá um pouquinho de tendência para esquizofrenia, a maconha acelera muito e tende a disparar surtos psicóticos, surtos esquizofrênicos, né? Então, ela é, sim, uma droga bastante perigosa nesse sentido, né? Uma coisa é o uso recreativo numa fase da vida, né? É fumar umzinho recreativamente, brincar, se divertir. Uma outra coisa é o uso dependente. Se a pessoa passa dessa fase e continua usando, quando a pessoa percebe, ela está usando todo dia, praticamente. Ela está usando à noite, senão ela não relaxa. Então, ela está dependente da maconha. Ela está usando a maconha como remédio. Não é mais o uso recreativo puro. É o uso da maconha como remédio. É a maconha para aliviar tensão, para aliviar ansiedade. Então, o álcool, quando não é mais só uso recreativo, é o álcool para se soltar, é o álcool para se libertar, é o álcool para você se sentir você, senão você não se sente bem no final de semana, ou então não relaxa do dia de trabalho à noite. Né? Então, você precisa do álcool para relaxar ou precisa do álcool para se sociabilizar. Sem o álcool, você não se sociabiliza. Então, você tem dependência pelo álcool. Como saber quando uma pessoa é viciada, se ela não fizer aquilo durante algum tempo, deixa uma semana sem fazer aquilo. Se ela fica mal, se ela fica estranha, se ela não está bem, então ela é dependente. Vício por sexo. Inúmeras pessoas têm compulsão por sexo. Se não fizer sexo, fica mal. Precisa fazer sexo todo dia. Ah, mas tem gente que faz sexo todo dia e não tem compulsão? Claro que sim, né? Mas como saber que não é compulsão, que não é vício? Se a pessoa não fizer, ela não fica mal, não fica um buraco, não fica algo faltando, ela não fica estressada, não fica nervosa, ansiosa. Agora, se não fizer sexo e fica assim, ou seja, você fica pensando em sexo o dia inteiro, olha para uma pessoa, sexo, sexo. Então, existe uma compulsão sexual. E muitos homens vivem esse problema e também mulheres, tá? A gente também encontra o vício no sexo, ou seja, é o sexo usado como remédio, é o sexo para aliviar a tensão. Né? É o sexo para trazer um conforto, um êxtase, um equilíbrio que está faltando na vida. Então, o problema fundamental não é o sexo, o problema fundamental não é a cocaína, não é a maconha, o problema fundamental não é o álcool, né? Não é o esporte, né? Tudo isso são aquilo que a gente chama de elementos do vício, objetos do vício. O problema fundamental é o vício, e o vício está dentro da pessoa. É uma estrutura profunda, é uma desestrutura emocional, é um buraco, é um vazio que precisa ser preenchido. E que se você não preenche esse vazio, né, você fica mal. E a pessoa, como é que ela preenche? Ela preenche com a endorfina do esporte, ela preenche com a serotonina ali, que dispara também com o sexo, né? Ela preenche com a adrenalina do jogo, né? Ela preenche com a cocaína, né? Ela preenche com o álcool, né? Com toda a reação química que o álcool gera no corpo, que gera soltura, gera relaxamento. Ela preenche também com a química da comida, né? do açúcar, produto da digestão do carboidrato excessivo, né? Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha um êxtase, tenha um equilíbrio, uma calma, ou uma autoconfiança, né? No caso do álcool, uma autoconfiança no caso da cocaína, um relaxamento, uma tranquilidade, um alívio, um êxtase no caso da maconha. Ou seja, se a pessoa sente falta lá dentro dela, ela se agarra cada vez mais, se agarra mesmo como um doente, como uma pessoa faminta àquela substância. Então, assim como uma pessoa morrendo de fome se agarra a qualquer possibilidade de comida,
capaz até de roubar, a pessoa que tem estrutura de vício, ela se agarra àquele elemento que lhe nutre, que lhe supre a sua fome emocional. O grande problema, portanto, é a fome emocional. É o buraco, é o vazio. Ninguém fala disso. As clínicas estão abarrotadas de dependentes químicos, né? E pessoas que vão e recaem depois, ficam 6 meses, saem e voltam, mais 6 meses, saem e voltam, mais 4 meses, porque não se trabalha esse buraco existencial profundo. E esse é o trabalho fundamental do projeto Independência Química, da Ápice Desenvolvimento Humano, que trabalha com técnicas avançadas para mudanças emocionais profundas, programação neurolinguística, constelação familiar, coaching e outras metodologias dentro de processos individuais para a solução da dependência química. Se você vive essa problemática e é uma pessoa decidida a encontrar a solução, se você quer ser uma pessoa livre de vícios, ou se você tem na sua família alguém que precisa de um processo, né? Se você faz parte de uma família que busca a solução definitiva, ligue agora, né, e venha encontrar essa solução. Venha para um encontro, conhecer esse processo, essa metodologia na Ápice Desenvolvimento Humano. Acontece agora, na quarta-feira à noite. Telefone 2361-5000. 0 Operadora 11 2361-5000. Em São Paulo, capital. E também em Campinas, só que em Campinas é no final de agosto. Você pode ligar e deixar o seu nome e seu interesse. Em São Paulo, agora nessa quarta-feira à noite, telefone 2361-5000, são vagas limitadas, é um momento com poucas pessoas, então garanta a sua vaga. Telefone 2361-5000. Né? Então, retomando o tema do nosso programa de hoje, vício ou uso recreativo. Como saber? Meu filho está viciado? Meu marido está viciado? Meu irmão, minha irmã está viciada? Meu irmão está viciado? Como saber? Se ele fica sem aquilo, ele fica mal, então ele está viciado, ok? Tem muita gente viciada, dependente de atividade física, dependente de comida, dependente de afeto. Tem gente codependente. Depende do afeto do outro para ficar bem. O outro pode até maltratar, desvalorizar, mas só em pensar em um outro estar longe, eu já caio num vazio, num buraco. Significa que eu tenho codependência, eu sou dependente dessa companhia, desse afeto. Tudo isso tem a ver com buracos profundos existenciais lá de infância. A maioria das vezes a gente encontra isso antes dos 8, 7 anos de idade, a origem fundamental, que tem a ver, na maioria das vezes, com pai, relacionamento com o pai. A gente vai poder aprofundar isso aqui num outro momento, num outro programa. E, às vezes, no número menor, tem a ver com mãe, falta de mãe, sentimento de desprezo recebido da mãe ou pela mãe, tá? Mas na maioria das vezes tem a ver com pai, né? Sentimento de desconexão, de desconexão com o pai, falta de afeto do pai, falta de reconhecimento, falta de amor. Na maioria das vezes com mágoas também. E muitas vezes a pessoa já botou um monte de pedra em cima disso, já é adulto, isso foi lá de criança, o pai até já morreu. Mas se esse buraco ficou naquela criança, tá? Isso fica vivo e aí a pessoa precisa aliviar um sentimento de angústia eterna com o álcool, com o sexo, com a droga, né? A cocaína, com a comida, e vira uma compulsiva alimentar frenética. Então a pessoa precisa aliviar aquilo com atividade física intensa. Sem atividade física intensa ela fica mal. Alguns aliviam com oração intensa. E aí sem a oração intensa ela começa a ficar mal, ela começa a ficar desestruturada se ela não está rezando, ela fica insegura para os relacionamentos sociais, ela diz, puxa vida, deve ser castigo divino, deve ser um chamado espiritual para eu rezar mais. Né? Na maioria das vezes é, na verdade, estrutura de vício. Um problema de identidade, tem a ver com a constituição da identidade. A criança sentiu que ela não era bem-vinda, que ela não é especial, que ela não é amada. Ou, de alguma maneira, ela concluiu que o mundo não é um lugar seguro, que as pessoas não são boas. Então, isso gera uma insegurança atroz, né? Gera aí um processo que, embora esse organismo continue, essa pessoa se transforme num adulto e toque a vida, ela lida com desajustes emocionais. E aí,
ela se acha estranha. Ela fala, poxa vida, mas isso está fora de contexto, não devia estar sentindo isso, não devia me comportar dessa maneira. Algumas ficam muito tímidas, inseguras, outras muito ansiosas, muito tensas, muito ansiosas, outras com certa angústia, uma certa depressão. Tem uma emoção que não era para estar ali. Por que essa emoção está aqui? Do nada, ela está aqui. E aí a pessoa busca e encontra alívio, e quando ela encontra alívio em algo, no álcool, quando ela encontra alívio no esporte, né? Aí pronto, e aí ela falou, me encontrei, né? Na cocaína, me encontrei, nossa, isso aqui me faz eu me sentir bem, me faz eu me sentir pleno, me dá alegria, me dá autoconfiança, fico solto para os relacionamentos, pronto. Aí a pessoa está usando aquela substância como remédio, é um remédio com efeitos colaterais terríveis. Ou seja, a pessoa prefere a felicidade do momento do que o eterno desespero, a eterna angústia, a eterna falta de brilho na vida. Então, eu prefiro poucos anos de alcoolismo, mas com a vida com alegria, com diversão, do que uma vida esquisita, uma vida meia estranha, meia sem brilho, meia sem alegria. É esse o processo que faz com que o alcoólatra, por exemplo, não queira admitir que é alcoólatra. Porque se ele admitir que é alcoólatra, ele vai ter que parar de beber. E se ele parar de beber, ele sabe que ele vai ficar pior. Ele vai ficar emocionalmente pior. Ele precisa da bebida. A bebida o equilibra emocionalmente. Sem a bebida, algo falta. Existencialmente, algo falta. Então, eu acho que fica claro a diferença do uso recreativo para o uso dependente. Quando a pessoa não tem essa estrutura de vício, ela até consegue usar recreativamente, como acontece com as pessoas que bebem álcool. Por que o álcool é liberado? Porque grande parte da população brasileira, mundial, não é viciada, não é dependente do álcool. A maioria não é. Mas as pessoas que têm estrutura de vício e que percebem benefício no álcool e se aprofundam na utilização, chega uma hora que quimicamente o corpo também fica dependente, aí danou-se, né? Aí juntou tudo. A fome emocional com a fome física do corpo precisando daquilo, aí danou. Mas o problema principal não é a necessidade química do corpo. Tanto que, se internar a pessoa, ela sai de lá desintoxicada, ela não está mais quimicamente dependente. Mas emocionalmente ela é dependente. Por que 80% das pessoas que passam pelas internações, você pode pesquisar isso, isso é média das clínicas brasileiras, entre 20% a 30% das clínicas melhores, das melhores clínicas, de 20% a 30% tem resultado. O resto acaba reincidindo, acaba voltando, sai da clínica e recai. Aí volta a usar compulsivamente o álcool, a cocaína, o crack, enfim. Assim como o compulsivo alimentar, que faz o regime durante um tempo e depois volta a comer compulsivamente, feito louco. Tem pessoa que tira o estômago, faz a redução do estômago, mas se ela não substituir o vício, ela vai ficar mal, vai voltar a engordar, vai arrumar um jeito de conseguir comer, nem que seja mamar na lata de leite condensado, como muitas vezes acontece. Mas qual é a orientação? Você tem que mudar os seus hábitos. Fique viciado em esporte. Faça atividade física diária. Se a pessoa fizer atividade física diária intensamente, alguns viram até corredores, né, praticantes até de maratona, aí sim, a endorfina substitui o efeito do excesso de comida, do açúcar, né, de toda aquela sensação de saciedade, de plenitude que a comida dava. Agora, a endorfina da atividade física está suprindo, também está gerando esse sentimento bom. Se a pessoa ficar sem atividade física, ela fica mal, né? Então, muita gente acaba se viciando em atividade física. Alguns começam a comprar compulsivamente, né? Ou a fumar, ou a ficar mais dependente do marido, fica mais conectado, mais codependente da mulher, do marido. Então, o problema fundamental é a fome emocional. Tanto que as pessoas fazem uma desintoxicação e acabam voltando para o uso. Se não trabalhar esse buraco profundo, a gente vai entrar na estatística, né? Que a longo prazo mesmo esse número baixa para menos de 10% de sucesso. As pessoas que fizeram uma internação há 10 anos, que se livraram mesmo, é menos de 10% que totalmente livre. O resto, em algum momento acaba recaindo. Então, a Ápice Desenvolvimento Humano desenvolveu, ao longo de 10 anos de pesquisa, metodologia para solução de dependência química garantida. Você vem e faz o processo, em um mês, durante um ano você é monitorado. Se você voltar ao uso, você refaz o processo
de graça. Essa é a garantia da Ápice, compromisso com o resultado. Vocês que conhecem a gente de mais de 10 anos aqui, sabem do nosso trabalho. Venham conhecer numa apresentação gratuita agora na quarta-feira, um momento para dependentes químicos e familiares de dependentes químicos decididos a encontrar a solução. Telefone 2361-5000. 0 Operadora 11 2361-5000. Em São Paulo, na quarta-feira, às 19h30, pertinho do metrô Brigadeiro, na Paulista. Ou em Campinas, no final de agosto. Informações 2361-5000, site www.apcedesenvolve.com.br. Foi um prazer estar com vocês, tudo de bom, muita independência química, muita liberdade, livre de vícios para você e para sua família. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!